Bom dia, meus queridos, amados irmãos, amigos, pessoas que estão acompanhando o nosso canal no YouTube. Quero dar o meu bom dia para todos vocês. Hoje, neste dia, nós queremos falar com os irmãos a respeito do que estamos vivendo. Estamos vivendo momentos difíceis, onde a obra da carne, a concupiscência, está vencendo muitos homens e mulheres de Deus. Mateus 24:12 disse que por multiplicar a iniquidade o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu quero, em primeiro lugar, orar com os irmãos. Orar, pedindo a Deus para falar conosco, pedindo a Deus para nos fortalecer. Nós precisamos estar em constante oração para que Deus possa abençoar as nossas vidas, para que Deus possa nos guardar. Oremos ao Senhor e em seguida nós vamos ler o versículo 19 a 21 do livro de Gálatas, capítulo 5. Depois nós vamos falar um pouco da obra da carne e do que mais tem derrubado homens e mulheres de Deus. E nós devemos orar, antes de orar pelo outro, devemos orar por nós mesmos. Aqueles que, porventura, foram tragados pelo adultério, pela fornicação, nós não temos que julgá-los, não temos que condenar a ninguém, porque nós não somos juízes. O juiz é Deus. A nossa missão é compadecer, é orar por nós para que Deus possa nos guardar, porque nós também somos carne. A mesma manifestação que os levaram a cair, o mesmo inimigo que os tragaram e lançaram eles no escândalo, é o mesmo inimigo que está ao redor, que está ao redor de mim, ao meu redor, e está ao seu redor. Portanto, quando nós soubermos de um irmão, ou uma irmã, ou um jovem, que caiu na fornicação, que caiu no adultério, a nossa missão é orarmos para que Deus venha fortalecer e resgatá-los para o seu aprisco. E muitos estão caindo. Se você não caiu, não passou por essa experiência, é porque você está de pé. E a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Significa que se nós não vigiarmos, nós seremos tragados também. A palavra diz, no livro de 1 Pedro, olhai, vigiai e orai. Porque o adversário, o diabo, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Se você tem orado, ore mais. Se nós temos vigiado, vamos vigiar mais ainda. E se nós estamos orando pela misericórdia, Deus tem nos dado força para orar. Vamos pedir mais força para o Senhor. E vamos orar mais. De que maneira? Efésios capítulo 5, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso. E depois de tudo isso, ficai firme. Significa que não é orarmos hoje, orarmos amanhã. Às vezes eu vou orar um dia inteiro, mas depois vou ficar o mês inteiro sem orar. Não. É bem melhor nós orarmos 2 minutos, 3 minutos, todos os dias. Se possível, todos os momentos nós estarmos andando em espírito, em comunhão com Deus. Que a própria Bíblia diz, andai em espírito. Vivei em espírito.
E como andamos em espírito? Primeiro, constante comunhão com a palavra. Segundo, uma vida de oração. Terceiro, vigilância. Quarto, perseverança em Deus. Estar em Deus e Deus em nós. Evangelho de João, no seu capítulo 15, no seu versículo 7, Jesus disse: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis tudo o que quiserdes, que vos será feito. Vamos pedir a Deus para guardar as nossas vidas. E depois vamos meditar um pouco. Estou gravando esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo. Estou fazendo ele no máximo 25 ou 30 minutos. Se caso não for possível colocar nesse primeiro aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração, eu estarei fazendo o segundo. Estarei postando amanhã no meu canal no YouTube. O canal se chama Palavra Viva e Eficaz. Amém? Palavra Viva e Eficaz. Está no YouTube. Já tem alguns vídeos postados. Procure lá a obra da carne. Palavra Viva e Eficaz, Pastor Hermes. E você vai encontrar. Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso, Pai querido, Pai eterno. Nesta hora, Senhor, eu me coloco, meu Pai, em nome de Jesus, na Tua presença, Deus. Peço permissão ao Senhor para adentrar na Tua presença em oração. Nessa oração, Senhor, eu quero apresentar em Tuas mãos a minha vida, a minha família, o meu ministério. Quero apresentar ao Senhor os Teus filhos nos quatro cantos da terra, Senhor. Principalmente aqueles, meu Pai, que porventura foram tragados, caíram na fornicação, caíram no adultério, estão agora tristes, abatidos. Que o Senhor visite a cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, o pecado está se multiplicando e o inimigo, aproveitando a ocasião, está tragando a muitos, Senhor. Mas eu peço a Ti, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite a cada um, Senhor, e com o Teu infinito amor e com o Teu poder, com a Tua graça poderosa, o Senhor venha resgatar, meu Pai, todos aqueles que estão passando por esse processo. São muitos, Senhor. Nós vivemos os últimos dias e o pecado está se multiplicando porque está se cumprindo a Tua palavra. O que diz Mateus 24:12, e por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se friará. Mas tem um consolo, que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa perseverança é resistir todas as astutas ciladas do inimigo. É se revestir do Espírito Santo para vencer essa manifestação da carne e a concupiscência ou exagerada que produz o desejo de pecar. E o pecado tem vencido. Mas em nome de Jesus, o Senhor vai derramar poderes, nos revestir, nos dando força, quando nós vigiarmos, mas não simplesmente ficar vigiando de boca calada. Nós temos que vigiar com nossos olhos na palavra, buscando a comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, andando em espírito, na comunhão com a palavra, e uma vida de oração. E não deixar de vigiar, não deixar de olhar e vigiar. E jamais achar que nós somos capazes de vencer as tentações, vencer a concupiscência que faz com que venha aquele desejo de pecar. Jamais achar que nós somos capazes de vencer a manifestação dessa carne, que só será abatida no grande dia da transformação desse corpo incorruptível num corpo que não se corrompe mais. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter que viver com essa manifestação. Por isso eu peço a Ti força e graça, Senhor, para que nós possamos vencer esse desejo maligno, meu Pai, de pecar, que tem tragado a muitos, jogado no adultério e na fornicação, mas o Senhor é o Deus de compaixão. Porque o João disse, nas suas cartas, ele disse, se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar. Ele disse, filhinhos, não pequei, mas se pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Amém? Então fique firme. Se você caiu no adultério, na fornicação, ore a Deus, se humilha, confessa e se arrepende e se esforce para deixar, para nunca mais pecar contra Deus. Amém? Vamos ler
Gálatas capítulo 5, no seu versículo 19 a 21. Que diz assim, você está com a sua Bíblia aberta, versículo 19, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Idolatria, feitiçaria, inimizade. Porfias, imolações, iras, peleja, dissensões, heresias. Invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Repita comigo esse versículo aqui, o final. Por quê? Os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Você vê que é muito sério. As obras da carne, as obras da carne. A carne produz obra, mas toda obra que a carne produz é para a morte espiritual, até morte física. As obras da carne, cumprindo ela, nós aceitando e praticando a obra da carne, ela produz morte espiritual, morte física, separação de família e uma série de coisas. Eu quero dizer alguma coisa importante, você procura decorar essas obras, os nomes delas. E procura estar sempre orando e pedindo a Deus que não permita que ela se cumpra na vossa vida. Grave esses nomes. Existe aqui alguns. A fornicação. Abrasamento. Olha que nome. Na língua portuguesa significa queimar, destruir, esquentar, muito, inflamar, excitar. Quanta excitação da carne para o pecado. Quanta sensualidade excitando para o pecado. No sentido bíblico, um pecado sexual significa incapacidade de controlar o desejo sexual, pensamento vicioso e obsessivo por sexo. Isso também é imoralidade sexual. Aquele pensamento obsessivo. Você vê hoje que os jovens não conseguem mais se encontrar. Eles se encontram agora, amanhã já está indo para o motel, já está levando, o rapaz leva para sua casa, a moça leva para sua casa. Virou uma anarquia. Todo tipo de sexo fora do padrão bíblico é imoralidade sexual. Imoralidade sexual, que ele disse, é um desejo. Olha, na língua portuguesa significa queimar, destruir, esquentar muito. Fica se esfregando na carne, vai esquentando com pouco, inflamar, incitar. No sentido bíblico, como pecado sexual, já pecou. Significa incapacidade de controlar o desejo sexual, pensamento vicioso e obsessivo por sexo. É o significado da palavra abrasamento. A palavra lascívia. Lascívia é um comportamento indisciplinado e desregrado, em particular, um flagrante desprezo pelas restrições sexuais. Você pode ler Marcos 7, 22, 2 Coríntios 12, 21. Procura ler a palavra, procura ir lá e saber o que está acontecendo lá. A palavra grega traduzida por lascívia significa conduta ultrajante, demonstrando que o comportamento lascivo ou licencioso vai além do pecado e envolve o desprezo pelo que é certo. O que é certo? É o que disse Êxodo 20, 14. Não adulterará. Não adultere a palavra de Deus. Porque está indo contra a vontade de Deus, o pecado. Ou seja, lascívios são os pensamentos ou atos totalmente imorais. Significa pensamento. Aquele você já pensa. E Jesus disse, só de olhar e pensar já pecou. Lascívio. Terrível. Aí vem o adultério. Adultério é um ato intencional de manter relações sexuais com outra pessoa que não é o marido ou a esposa. Adultério. Está vendo? Adultério. Ato intencional de manter relações sexuais com outra pessoa que não o marido ou a esposa. Aquele negócio que fica olhando e fica desejando, já pecou. Mas o que vamos fazer se eu tenho os olhos para ver? Mas Mateus disse,
De sorte que a candeia, os olhos, é a candeia do nosso corpo. Se nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom, luz. Se nossos olhos forem treva, todo o nosso corpo será trevas. Se nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Tão terríveis são essas trevas. Então nós temos que pedir a Deus para quê? Para cegar, para nós nos cegarmos, para nós olharmos para uma irmã, olhar para uma moça, uma senhora simpática, mas não olhar ela com olhos carnal. Olhar elas como serva de Deus. Hoje, dentro das igrejas, muitas vezes, muitos homens, pastores, não conseguem olhar as ovelhas e saber que ele é pai, ele pastoreia aquelas ovelhas. Ele não consegue olhar elas sem um desejo carnal. Significa que não se converteu. O velho homem está aí, a carne velha está aí. A manifestação está aqui. Mas nós não podemos deixar que ela se cumpra em nossa vida. Paulo disse, andai em espírito, vivei em espírito, e não cumprireis o desejo da concupiscência da carne. Não deixa cumprir a manifestação dessa carne. Andar em espírito. Se nós estamos em espírito, na comunhão com o Espírito que é santo, Jesus nos santifica. E o santo não anda com malícia, porque santo é separado do pecado. Mas nós, para nossos olhos não palpitar e o coração não desejar, e não se cumprir essa manifestação, nós temos que estar em constante comunhão com a palavra e com a oração, buscando sempre a Deus, e vigilância, vigiar com nossos olhos. Tem homens que caem porque ele fica andando com obreiras sozinha para a rua fora, fica fechado da igreja com obreiras, ele acha super-homem, mas o inimigo não, ele te derruba. Então, vigia. Olhai, vigiai e orai. Olha o que diz o adultério. Ato intencional de manter relações sexuais com outra pessoa que não o marido ou a esposa. Então, o adultério é o ato de nós praticarmos sexo com uma pessoa que não é a minha esposa ou você que não é o seu esposo. É um terceiro entrando no meio e quebrando a aliança. Que quando o casamento vem, o seu corpo deixa de ser seu, o seu corpo, o homem de Deus, é para a sua esposa. E seu corpo, mulher de Deus, é para o seu esposo. E seu corpo, jovem, que você está aí fornicando da sua namorada, não é seu, não. Você, jovem, que está fornicando aí com a sua namorada, esse corpo não é seu. Que ele só é seu quando você deixar pai e mãe e ir no cartório e se casar perante testemunhas. E na igreja orar uma ordenação de bênçãos. E na igreja você mostrar sua certidão de casamento, que você é casado. Mas enquanto você está aí, em abrasamento, esquentando a carne, isso se chama fornicação. E esses tais não herdarão o reino do céu. Então você que fica fornicando, vigia, saia da fornicação. Porque isso vai te levar à condenação eterna. Adultério, ato intencional de manter relações sexuais com outra pessoa que não o marido ou a esposa. Jesus expandiu o significado do adultério, incluindo-lhe a lascívia. Incluindo a lascívia. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Está vendo? Começa olhando. O desejo vem de dentro. O pecado vem e nasce no coração. Olhou, entrou pelos olhos, desceu ao coração e começou a palpitar. Então o que Jesus disse? Jesus expandiu o significado do adultério, incluindo-lhe a lascívia. Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Mateus 5, 28. Aí vem a prostituição. A prostituição é o ato ou prática de relações sexuais promíscua, especialmente por dinheiro. Especialmente por dinheiro. Várias palavras são usadas para a mulher que se engaja
em atividade sexual ilícita, por dinheiro, incluindo meretriz, vadia e prostituta. Um tipo de meretriz era a prostituta do templo que realizava atos sexuais no templo pagão. Oséias 4, 12 a 14. Os cultos à prostituição, tanto masculina quanto feminino, eram dirigidos nesse templo. Todas as vezes que Judá foi governada por um rei justo, tal rei buscou retirar as prostitutas do templo e de sua terra. Isso você pode ler em 2 Reis, capítulo 23, do 4 ao 14. Procura ler estas palavras. Ler os capítulos, ler os versículos e meditar. E aí você tem argumento, porque na hora que vir a manifestação, esse desejo, quando você começar a olhar para uma mulher e a desejar, você vai lembrar, você está pecando contra Deus. Aí a palavra vai te convencer. O Espírito Santo vai te convencer através da palavra que você está guardada na sua mente e no seu coração. Que tal coisa, esses que cometem tal coisa, não herdarão o reino do céu. Você quer ir para o céu? Então fuja. Fuja do pecado das obras da carne, a fornicação, a lascívia, o adultério, o abraçamento. Fuja disso. Então nós temos que vigiar. Aí vem a fornicação. Fornicação, relacionamento sexual fora dos laços matrimoniais. A distinção técnica entre fornicação e adultério é que este envolve pessoas casadas. O adultério envolve pessoas casadas, enquanto a fornicação envolve pessoa menos uma pessoa não casada. Quer dizer, o adultério é cometido quando entra uma terceira pessoa no meio do casal, do cônjuge. Adultério são pessoas casadas. As pessoas solteiras é fornicação entre duas pessoas que não são casadas e começam a praticar o sexo ilícito. Hoje é o que mais vemos. Não há mais namoro, não há mais conhecimento, não há mais planejamento. Encontramos hoje, já vamos logo praticar sexo, nós temos que aproveitar o tempo. Não, vocês estão antecipando a morte espiritual e até mesmo a morte física. O transtorno. Tudo tem que ter um planejamento. Para que existe o namoro? É para se conhecer, para se planejar. Mas vocês não têm planejamento. Às vezes as pessoas se encontram e já vai para trás do muro, no meio da rua, dentro dos carros, de qualquer maneira. O sexo é dado por Deus. Ele não é para ser praticado com orgia, de qualquer maneira, qualquer bagunça, não. O sexo é uma entrega de um para o outro. Biblicamente é para depois do casamento, onde não são mais dois, mas uma só carne. Então, é o que diz? Fornicação, relacionamento sexual fora dos laços matrimoniais. A distinção técnica entre fornicação e adultério é que este envolve pessoas casadas, o adultério. Enquanto a fornicação envolve pelo menos uma pessoa não casada. No entanto, o Novo Testamento usa frequentemente o termo de forma genérica para se referir a qualquer tipo de ausência de castidade. Das 7 listas do pecado, nos escritos de Paulo, a palavra fornicação é encontrada em 5 delas, está vendo? Paulo fala muito da palavra fornicação. E hoje o adultério e a fornicação, infelizmente, está derrubando muitos homens e mulheres de Deus, muitos jovens. Infelizmente. Mas é tempo de nós voltarmos a vigiar, voltarmos a orar, voltarmos a buscar a Deus e fugir da parede de Deus. Nos convertermos realmente e procurar encher do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo. Muitos pecando contra o corpo. 1 Coríntios capítulo 3, 16, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo habita em vós? Vejam o risco que você está correndo de perder o Espírito Santo por causa do pecado da carne. Pelo contrário, vença esse pecado, entre em vida de oração. Vença o pecado.
Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o templo, Deus o destruirá, no versículo 17. Porque santo é esse templo. Porque Deus é santo e dentro desse templo existe o Espírito Santo dentro de você. Então, meus amados, vamos vigiar. Porque o que nós dizemos, lemos lá em Gálatas 5, do 19 ao 21, no final diz que os tais que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Os que cometem tais coisas, adultério, fornicação, lascívia, e que deixa se cumprir a obra da carne na sua vida, você morre espiritualmente ou até fisicamente. Eu convido você para orar. Vamos orar para encerrar esse vídeo. E o segundo vídeo, eu vou postar depois desse, nós vamos estar falando do adultério. Vamos orar que eu quero encerrar em oração. Vou postar o primeiro e vou postar o segundo, que eu vou fazer agora em seguida, que eu vou estar falando do adultério. Oramos todos juntos. Soberano Deus maravilhoso. Pai querido, Pai santo, nós te pedimos graça, que o Senhor venha guardar a nossa vida. Meu Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que nós tenhamos força em Ti para vigiar contra o pecado. Que nós viemos, Pai, ter uma comunhão com o Espírito Santo através da palavra, Senhor. E que nós sejamos tragados pelo pecado. Meu Deus, confirme em nossa vida essa vitória. Ensina-nos a andarmos em Espírito, meu Pai. Guiado pelo Teu Espírito Santo e viver no Espírito, Pai. Para que isso não cumpra na nossa vida a manifestação e a concupiscência que incita a nossa carne para pecar. Nos faça verdadeiros homens de Deus e mulher de Deus de oração e de vigilância, meu Pai. Que nós viemos orar, como diz o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 18. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso. Então vamos vigiar para que nós não sejamos tragados. Vigia contra aquilo que vê, vigia com os olhos, vigia com o que ouve, vigia com quem anda. Vigia para onde anda. Vigia com as palavras. Firma os olhos na palavra de Deus e o joelho na oração. E clama ao Senhor. E peça a Deus, Senhor, me encha do Teu Espírito Santo. Não me deixa cair no adultério. Não me deixa ser um funiqueiro. Não me deixa, meu Pai, pecar contra Ti. Senhor, eu sou fraco. Eu sou necessitado, eu não tenho força para vencer o pecado, para vencer essa manifestação da minha carne. Mas o Teu Espírito Santo me fortalece, meu Pai. A Tua palavra me dá graça. E a oração vai me encher. E essa tentação vai sair, vai ser morta. E eu vou permanecer na Tua presença. Me ajuda, Senhor. Eu sou fraco, sou necessitado. Se o Senhor não guardar a minha vida, eu não tenho